Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta noite nós possamos celebrar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, bendizer o nome santo dele. Hoje nós estamos tendo o culto somente de forma online por causa do decreto municipal que não permite que as atividades religiosas sejam após as 18 horas. Então, hoje, quinta-feira, no próximo domingo, tá bom? E na outra quinta-feira, nós também teremos culto somente através das transmissões. No domingo pela manhã, na escola bíblica, teremos escola bíblica presencial e transmitida também, tá bom? Então, se no domingo de manhã vocês quiserem vir à igreja, estar aqui junto conosco, eu recomendo que faça. Se possível for, venha, participe conosco. E se acaso não for possível, acompanhe através das redes sociais, tá bom? Vamos estar ao vivo e online, né? Presencial e online no domingo pela manhã. Mas à noite, somente o culto online. Bom, eu quero convidar os amados a orar nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos, de estar junto com as famílias que agora participam conosco. Perdoa nossos pecados, meu Senhor. Perdoe nossas falhas. Nos ajude a não sermos mais negligentes com a tua vontade. Nos ajude a não pecar mais contra o próximo. Nos ajude a não pecar mais contra o Senhor. Repreenda todo intento do maligno, repreenda, Senhor Jesus, toda a ação contrária, tudo aquilo que tente atrapalhar esta celebração nesse momento. Que o nome de Jesus seja honrado, glorificado e exaltado. Visita, Senhor Jesus, nossas irmãs, nossos irmãos, visita aqueles que estão agora enfermos, que o Senhor, meu Deus, possa trazer cura, possa trazer, Senhor Jesus, restauração. Ajuda, Senhor, meu Deus, o teu povo. Nossas irmãs e irmãos que estão fraquejando na fé, que o Senhor, meu Deus, possa fortalecê-los, possa nos fortalecer. Os dias são complicados, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Por isso nós te buscamos, nós te celebramos, nós percebemos o teu amor sobre nossas vidas e queremos te amar também, Senhor. Nos ajude. Santo Deus, fica conosco. Estuda a tua palavra, nas orações, nos ajude, Senhor Jesus, a prestar um culto que te agrade. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje dando continuidade ao tema sobre as doutrinas bíblicas, as doutrinas que a Igreja Batista tem como base, eu gostaria de começar lendo um texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, verso 24. Os queridos podem acompanhar aí a leitura. A palavra diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Mas antes de falarmos sobre este tema, sobre esta doutrina, observe que o verso 24 diz que nós, seres humanos, toda a humanidade, todo ser feito à imagem e semelhança de Deus, é passageiro. Nós somos como o matinho que nasce e pouco tempo depois vem a morrer por causa da seca, por causa do calor escaldante, ou simplesmente porque o seu tempo de vida chegou ao fim. Algumas ervas têm essas características. Observamos isso principalmente naquelas que produzem flores, né? Você observa ela nascer, crescer, florescer e depois murchar e morrer. É rápido. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. A palavra do Senhor é eterna, mas nós não somos deste lado da eternidade aqui, nós não somos pessoas que
vão durar muito. Nós somos passageiros. Nosso lugar não é aqui. O Senhor já preparou o lugar para nós. O Senhor já nos deu garantia desta localidade e o que é que nós iremos encontrar lá. Mas enquanto estamos deste lado aqui, enquanto estamos tendo condição de fazer diferença nesta situação, enquanto tivermos vida, seja ela 10, 20, 100 anos, 150 anos, eu não sei, mas enquanto estivermos deste lado aqui da eternidade, devemos fazer a diferença. Devemos glorificar o nosso Deus, devemos celebrá-lo, devemos interceder junto a Ele para que Ele abençoe, para que Ele traga restauração, para que Ele não destrua, para que Ele possa ter a mão de misericórdia sobre nossas vidas, sobre esta cidade, sobre esta nação. Talvez você não compreenda, mas o poder da intercessão é grande. O poder da oração é grande. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós podemos interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão precisando de algo, por aqueles que estão afastados. Essa semana, vendo um texto sobre oração, o autor diz que Deus, ele está mais interessado na nossa comunhão junto com Ele do que em responder às nossas orações. O relacionamento maior não é o de dar e receber, mas o relacionamento maior é o de amor entre as partes. Deus nos ama, já sabemos isso. Mas como está o nosso amor para com Deus? O autor ele dá assim uma ilustração interessante, que ele diz que o relacionamento maior entre um filho com fome, que faz com que ele volte correndo para casa, é o relacionamento entre a mãe e o filho, e não entre o filho e a comida. Será que o Senhor, o nosso Deus, está mostrando para nós, quando a gente ora, quando a gente busca, e Ele às vezes não dá para a gente aquilo, não acalma o nosso coração? Será que não é isto? Será que não estamos mais interessados naquilo que Ele tem para nos dar, do que no nosso relacionamento de amor com Ele e dele conosco? Nós somos como a erva, como a flor que seca. Nós vamos passar rápido, mas que este tempo não seja um tempo infrutífero, não seja um tempo à toa, não seja um tempo desperdiçado. Enquanto estivermos aqui, meus queridos, vamos clamar ao Senhor para que possamos fazer a diferença. Talvez você esteja bem, talvez você esteja aí alicerçado, esteja com a família abençoada, esteja com a saúde em dia, com o seu trabalho, não é? Esteja tranquilo, mas tem muitos que não estão. Tem muitos que estão com crianças nas portas dos mercados, tem muitos que estão em leitos de hospitais, tem muitos que estão sentindo a falta daqueles entes queridos que vieram a aparecer. Vamos interceder. Se você não precisa que seja dada uma oração sobre você ou sua vida, mas interceda por alguém que você conheça, por alguém a quem o Espírito Santo está te trazendo agora a atenção. Ore comigo mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, queremos te apresentar, Senhor, nossas vidas, queremos te apresentar nossa família, te apresentar nossa cidade, te apresentar esta nação, este mundo aonde nós vivemos. Queremos te apresentar as autoridades, queremos te apresentar, Senhor Jesus, os médicos, aqueles que trabalham na área da saúde, aqueles que trabalham nos serviços essenciais. Queremos te apresentar os pais e mães de família que estão lutando para trazer o pão de cada dia para dentro de suas casas. Queremos te apresentar, Pai, aqueles que ainda não conhecem o Senhor e te reconhecem como único e suficiente Salvador. Que o Senhor, meu Deus, possa ter piedade, ter misericórdia. Nosso tempo aqui é rápido comparado com a eternidade, mas que ele não seja infrutífero, que ele não seja um tempo desperdiçado, que ele não seja um tempo jogado fora. Ó Pai, nós te pedimos humildemente, nos ajude a fazer a diferença, nos ajude, ó Pai. Santo Deus, que o Senhor nos dê coragem
nos dê disposição, nos mova, Senhor meu Deus, nos constranja para podermos agir. Pai amado, dentro desta casa, dentro da igreja, dentro de nossa família, ó Pai, o ambiente em que nós estivermos, seja no trabalho, na escola, seja, Senhor meu Deus, aonde for, que possamos espelhar a Tua graça, espelhar o Teu amor, espelhar o Teu favor. Pai amado, em nome de Jesus nós clamamos, nós oramos, Pai, e pedimos a Ti que o Senhor tenha piedade de nós. Não nos deixe, Pai, viver uma vida mentirosa, não nos deixe viver uma vida pela metade, uma vida hipócrita. Nos ajude. Mais uma vez nós clamamos, nos ajude. Que o estudo de hoje venha falar ao nosso coração e que possamos compreender o Teu desejo para nós e colocar em prática o que o Senhor, meu Deus, deseja. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos nesse estudo sobre doutrina e hoje nós vamos ver sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E talvez você tenha algumas dúvidas que iremos sanar hoje, se Deus assim permitir. Talvez você já conheça esse estudo, mas é bom sempre relembrarmos, sempre compreendermos e aprendermos sobre o que a palavra de Deus, que permanece para sempre, diz para nós, representa para nós. O Senhor, o nosso Deus, ele tem suas maneiras de se mostrar. A Bíblia vem dizer para nós, vem mostrar para nós que o Senhor, o nosso Deus, ele se revela, ele se mostra de algumas formas. Ele se mostra pela natureza. Ao contemplarmos a natureza, ao vermos a criação, ao vermos como que a ordem, como que a beleza, como que a destino para a criação. Então, o Salmo 19, verso 1, vamos dar uma olhada lá, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se mostra, se revela através da natureza. Se o ser humano parar e começar a olhar a natureza, ele vai perceber que existe uma divindade. Nós vemos isso nas tribos mais distantes e intocadas, nos dias de hoje ainda. Tribos na Amazônia, na África, na Ásia, grupos que nunca ouviram falar de Jesus, mas quando são contactados, quanto a sua fé, eles têm algo ali, eles adoram a lua, eles adoram o sol, a natureza, a terra, tem alguma divindade, porque eles observaram isso. E isto o levou, né? Colocou o coração deles à procura de uma divindade, à procura de Deus. Os homens também têm revelação através da sua mente. O Espírito de Deus, ele se mostra através da consciência humana. Olha só, Romanos 2, verso 15. Romanos 2, 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Paulo está dizendo sobre as pessoas e aquilo que elas fazem nas suas ações. Ele fala que, mesmo tendo conhecimento de uma divindade, mesmo sabendo que essa divindade pode exigir algo deles, eles não obedecem, eles não buscam, não é? Eles não têm reverência. E aí ele vem falar que na consciência do ser humano, essa distinção, ela aparece, ela surge. Então, na nossa consciência, primeiro nós observamos a natureza e percebemos que existe uma divindade. Depois, a gente pode refletir e compreender que essa divindade vai querer algo de nós. Vai nos cobrar ou vai nos abençoar.
essa divindade quer interagir com a gente. Então, revelação através da natureza, revelação através da nossa memória, da nossa consciência. Mas, nesses últimos dias, a palavra do Senhor é a revelação. Observe o que diz Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Versos 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então existe uma revelação de Deus que nós chamamos de revelação geral, natureza, a nossa própria consciência, e nós chamamos a revelação de Deus de uma forma especial quando se diz a Jesus Cristo sendo mostrado, ou Jesus Cristo mostrando para nós a Deus. Revelação geral, natureza e consciência, revelação especial, Jesus Cristo. E aonde nós podemos saber de Jesus Cristo? Através da palavra, através da Bíblia. A Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita para os seus destinatários originais, aqueles que estavam ali presentes no tempo e na posição geográfica. Quer dizer, se a gente pegar o livro de Gênesis, talvez há 4.000 anos atrás, mais ou menos, 3.500 anos, mais ou menos atrás, Moisés estava colocando no papel ou na pedra escritos para aqueles judeus que estavam saindo do Egito. Então, aquele povo lá tinha que compreender a história da criação. Eles tinham que saber da história da criação. Isso a gente contando de forma escrita. Porque antes de Moisés escrever a lei, escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos o testemunho oral. A tradição oral, que vem passando de pai para filho, de mestre para discípulo, e a gente não tem noção de quando que isso começou, de quando que estas tradições começaram. Pois a Bíblia vem falar para nós de alguns personagens, vem falar sobre Sete, né, o terceiro filho homem registrado de Adão e Eva, que Sete teve um filho chamado Enos, e Enos foi o primeiro a buscar ao Senhor em culto, a prestar culto ao Senhor, mas a gente tem Adão e Eva. Então, há essa tradição, essas histórias de pai para filho, até chegar em Moisés. Quando chegamos em Moisés, Moisés vai colocar essas tradições de forma escrita. A tradição oral, ela é muito diferente do que é falada hoje. É muito diferente. Nós não temos uma compreensão própria, porque não é da nossa cultura, não é da nossa tradição isso. Hoje, dependendo das pessoas, não é? A esposa fala assim para o esposo: vá no mercado e traga arroz, feijão e carne. E aí o marido sai, anda uns 10 minutos de carro, chega no mercado e já não lembra mais o que a esposa lhe pediu. Tem que anotar. Então, nossa mente, para guardar esse tipo de informação, ela não é muito boa. Mas, nos tempos bíblicos, a tradição oral era muito forte, pois a cultura dependia dela, a plantação dependia dela, a comunicação, as informações gerais dependia desta memória, dependia destas palavras. E aquilo era muito... A tradição oral era muito forte. Então ele estava sempre guardando, sempre cuidando para colocar em
em práticas para passar para os seus descendentes. Quando chegamos nos textos escritos, nós temos o Antigo Testamento, escrito em língua hebraica, algum texto, lá em Jeremias, de aramaico. No Novo Testamento, nós temos o texto transmitido para a gente na língua grega. Esses originais nós não possuímos. Nós não possuímos os originais bíblicos. O que nós temos hoje são as cópias das cópias. Mas como saber se essas cópias são certas? Como saber se não estamos sendo enganados? Imagine a situação assim. Você recebe uma carta muito importante de uma pessoa muito prestigiada. E essa carta chega e você tem um grupo de 10 pessoas. E você vai pegar esta carta, este original, e você vai ler para estas 10 pessoas que vão prestar atenção, muita atenção no que está sendo falado. E você lê aquela carta. E elas prestam atenção. E você deixa a carta em algum lugar, de repente vem um cachorro e come aquela carta e rasga aquela carta. Mas aquela carta, ela fala de algo muito importante. Ela fala, por exemplo, de um testamento, de alguém que deixou a partilha de cada um, né? Cada um ia receber alguma coisa. E agora, como saber? Você vai juntar aquelas 10 pessoas e vai pedir para aquelas 10 pessoas escreverem o que elas tinham ouvido. E cada uma vai escrever as suas memórias. Depois você vai pegar aquelas 10 cartas, vai observar o que foi escrito e vai ver como que elas se repetem. Esta palavra aqui, esta frase aqui, ela se repete nas 10 cartas. Então a chance dela ser verdadeira é muito grande. Você vai lá e escreve. Esta frase aqui eu considero verdadeira, porque os 10 responderam assim. Então o testemunho dos 10 é verdadeiro. Aí você observa que teve um lá, um malandrão, que colocou que a parte da herança era muito maior, não é? Ele escreveu lá que a parte da herança dele era X. Só que 9 falou que a parte da herança era Y. Então, aquele X ali está errado. E esses outros 9 é quem está certo. Aí você vai e escreve. E você vai analisando as 10 cartas e vendo o que mais se repete e o que menos se repete. O que mais se repete, nós consideramos verdadeiro. E o que menos se repete, nós consideramos falsos ou indignos de aceitação. Esta ilustração bem simplória reflete o que hoje nós temos como ciência chamada de crítica textual, aonde são pegos as cópias, e nós temos muitas cópias. A Bíblia é o livro mais copiado da história. E nós temos cópias muito próximas à época dos originais. Nós temos cópias muito boas. Nós temos pedaços de trechos muito próximos dos autênticos. Então, a crítica textual faz isso. Ela vai pegar esses textos, essas cópias todas e começar a analisar. E sabe qual é a porcentagem de acerto? Qual é a porcentagem de repetição nos textos? Que a crítica textual é uma ciência, não é simplesmente uma ciência bíblica, mas é uma ciência secular, é utilizada em todo tipo de literatura, pode ser utilizada em todo tipo de literatura. A crítica textual diz que nossa Bíblia, ela tem 99,9% de pureza. 99%, meus queridos, de pureza. Uma cópia hoje de 2020, ela está sendo comparada com a cópia de 500 anos, de 1000 anos atrás, e é guardada, é passível de verificação. É bom saber também que nós temos linguagens, as chamadas traduções, conforme a linguagem. Porque aqui no Brasil, nós devemos ter em torno de umas 20 Bíblias de formas escritas diferentes, mas que passam
a mesma mensagem, que passa o mesmo conteúdo. Então, nós temos uma Bíblia que ela tem uma linguagem mais culta, se fala com palavras mais cultas. Nós temos palavras como ósculo, né? Você sabe o que é o ósculo santo? Cumprimente a cada um com o ósculo santo. Ósculo é beijo. Então, nós temos outras Bíblias que elas parafraseiam o texto para que quem lê saiba o que está lendo. Então, nós temos a Bíblia na linguagem de hoje, que vai dizer, que vai ter um linguajar que uma criança conseguirá compreender. Então, dependendo do público, dependendo do nível da instrução do seu leitor, você pode ter uma Bíblia mais culta no seu escrito ou mais popular no seu escrito. É isso que difere. É bom a gente ter várias versões para poder comparar, tá bom? Bom, dando este adendo, essa introdução, o que a Bíblia representa para nós? O que nós entendemos da Bíblia? A Bíblia, ela é aquilo que nós precisamos de mais necessidade. Porque é aqui que fala sobre a nossa salvação. Porque é aqui que fala como nós devemos cuidar da nossa casa, como nós devemos cuidar da nossa família, como que nós devemos cuidar de nossos filhos, cuidar do próximo, cuidar do nosso planeta. A Bíblia, ela deve de ser o que nós mais almejamos estudar. O salvo, para conhecer a vontade de Deus, ele precisa ler, estudar, praticar, amar estas escrituras sagradas. Porque é aqui que está a história de Jesus. Aqui que está a história do nosso Senhor e Salvador. Você não vai se interessar por isso? Então, como que você diz que se interessa pelo Senhor? Aqui está a verdade. Às vezes alguém chega para você e vai falar sobre uma experiência, vai falar sobre um sonho, vai falar sobre uma visão, vai falar sobre algo que aconteceu. Como saber se isto é aprovado por Deus ou não? A Bíblia está aqui. Nós consideramos a Bíblia como nossa única regra, nosso único manual de fé e de prática. Então, o que nós cremos está aqui. A Igreja Batista tem essa doutrina. As outras igrejas, sejam elas de que nome forem, se tiverem a Bíblia como um livro de fé e prática, então é uma igreja co-irmã. Nós podemos discordar de alguma doutrina, de algum costume, mas a Bíblia é o livro de fé e prática do salvo. Independente se ele é da Igreja Batista, se ele é da Assembleia, se ele é de qualquer outra denominação cristã evangélica. A Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia cristã evangélica, ela tem 66 livros. A Bíblia católica apostólica romana, ela tem 73 livros. E não é que a nossa Bíblia, que está com 66, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, não é que nossa Bíblia foi decepada, foi arrancado livros. Não é isso. A Bíblia, ela tem como característica concordar de Gênesis a Apocalipse. Ela não vai negar a si mesma. Ela é um livro que Deus deu para nós para basearmos nossa fé. Mas, quando a gente observa os textos na Bíblia católica, ela tem os nossos 66 livros e tem mais 7. Fora alguns adendos, algumas coisas que foram colocadas a mais. Por exemplo, no livro de Daniel, nossa Bíblia vai até o capítulo 12, a Bíblia católica vai o capítulo 13 e 14. Então, estes acréscimos que a Bíblia católica possui, estes adendos que a Bíblia católica possui, é para que seja explicada as doutrinas que a Bíblia católica defende. Então, nós temos, por exemplo, no livro de Macabeus, na Bíblia católica,
vamos ver referência ao purgatório. Coisa que, de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos ver. Porque cabe ao ser humano viver uma só vez, vindo disso, né? Depois disso, depois que ele morre, vem o juízo. Nós vamos ser definidos ali, se vai para o céu, se vai para o inferno. Não tem um estado intermediário que vai expurgar os nossos pecados. Então, se você pegar uma Bíblia católica, ela vai estar com 73 livros, mas vai conter os nossos 66. Você vai encontrar os livros nossos de Gênesis e Apocalipse lá. Então, não tem problema você ler o texto bíblico em uma Bíblia católica. Só que estes 7 livros a mais é que fazem a confusão, é que fazem a diferença. No acréscimo de Daniel, os capítulos 13 e 14, nós vamos ver a história de Bel e o dragão, por exemplo, onde um espírito maligno é expulso por escamas queimadas de um dragão. Aonde mais a gente vai ver isso na Bíblia? Aonde que Jesus falou, vai lá, traz para mim uma escama? Nós não vemos isso. Mas o assunto aqui não é a questão das nossas divergências entre as doutrinas católicas e as doutrinas evangélicas cristãs. Não é assim, né? Nós aqui estamos falando sobre a palavra de Deus. Então, se você só tem essa Bíblia, a Bíblia católica, você pode dar uma lida nela, que você vai encontrar aí os livros que a Bíblia evangélica possui. A Bíblia, ela foi ditada, nós temos várias passagens onde observamos isso, Deus falando e o escritor escrevendo. A Bíblia fala para nós de textos que a própria mão de Deus escreveu. No livro de Daniel nós temos essa referência, a mão surge do nada e começa a escrever na parede. A Bíblia, ela fala sobre o estado de visão, onde o escritor ele tem uma visão daquilo que Deus quer mostrar. O livro do Apocalipse é um exemplo clássico disso. João, né? Apocalipse de João, ele tem uma visão e escreve essa visão. Ezequiel, Isaías, muitos têm esse tipo de situação. Mas a maioria, porque a Bíblia ela tem 40 escritores, 39 escritores nós podemos, 39 escritores nós temos condição de rotular, mas um escritor está em oculto, que é o escritor do livro de Hebreus. Hebreus não tem um escritor definido. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, outros dizem que é Priscila, a esposa de Áquila, outros falam que é Barnabé, então não foi definido ainda. Mas os outros 65 livros têm seus escritores, e nós somamos 39, com mais um de Hebreus, então 40 escritores. E ela foi escrita do Antigo até o Novo Testamento em torno de 1.600 anos. Então há um grande número de pessoas, há uma grande diferença de datas, mas o conteúdo é homogêneo. O conteúdo é lógico, o conteúdo é crescente, pois apesar de ter muitos escritores, o seu autor é um só. É o nosso Deus. Então, nós chamamos que a Bíblia, ela é inspirada. E o Senhor, além de ditar, de escrever, de dar a visão, ele tem uma outra característica, que ele faz o escritor viver a palavra. Então, Paulo escreveu daquilo que viveu. Oséias escreveu do que viveu. Então, nós temos personagens bíblicos que primeiro viveram, para depois colocar em prática, em texto, aquilo que Deus quer passar para as outras pessoas. A Bíblia, ela tem o sopro do Senhor ali. Ela recebe a inspiração. E por causa disso, nós temos coerência. Nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse e não encontrar
uma situação contraditória, onde um livro diz que pode e outro livro diz que não pode. Não é assim. Muitas das vezes nós encontramos as más interpretações, como aconteceu com os fariseus, que no Antigo Testamento observavam sobre a alimentação, sobre o dia de sábado. E quando Jesus chega, e nós temos isso no Novo Testamento, ele dá para a gente a interpretação correta. Ele fala para nós o sentido daquele texto, por que aquele texto ali foi escrito e como que ele deve de ser observado. A Bíblia é verdadeira. Ela não é que ela contém a verdade, não é isso. Ela é a verdade. Porque se ela contém a verdade, quem que é o juiz que diz que isso é verdadeiro ou não? Quem é o juiz que diz que esse texto pode ou não pode entrar? Então a Bíblia, ela é a verdade. Como eu falei, nós temos não os originais hoje, mas nós temos as cópias. Pode ser que nessa questão da tradução, nessa questão de copiar de um lado para outro, alguém cometeu algum erro, e os erros existem. Tanto que a crítica achou em torno, né, de 0,1 a 0,5% de erros na maioria das cópias mais antigas. E nós temos divergências de tradução, porque às vezes no hebraico tem um sentido que no português nós não temos esse sentido. Aquela expressão de Isaías, quando vê o trono de Deus, e ele diz ali que os anjos cantavam santo, 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 sem parar. Lá no hebraico é um texto que não diz isso. Mas a gente não sabe o que está querendo dizer. Fala de uma adoração perpétua. Então, o tradutor, para o português desta situação, ele resolveu colocar como santo, santo, santo. Mas quando vamos nos textos hebraicos, nós vamos ver que é mais do que isso, que tem mais coisa do que isso. Mas a Bíblia é verdadeira. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 14 a 17, diz que a Bíblia é verdadeira, ela é apta, ela é própria para ensinar, para admoestar, para dar para nós aquilo que nós precisamos. A Bíblia não contém erros. Ela não tem erros. Ela pode ter coisas difíceis de explicar. Mas até hoje tem coisas difíceis de explicar. Observe aí um besouro, né? O besouro, ele é um animal assim que não é aerodinâmico de jeito nenhum. Ele é um fusca com asas, não é? Mas ele voa. E quando você observa, as asas dele são muito frágeis. Ele voa assim sem muito controle, né? Mas ele voa. Se você perguntar para um engenheiro, não é? Para alguém que trabalha com esse design de aviação, e falar assim, faz um objeto aí que é como esse besouro, e me explica qual que é a função aerodinâmica dele. Você vai ver que ele vai ter um pouco de dificuldade para poder te explicar, para poder mostrar para você, mas existe uma explicação. A gente vê que o besouro voa. Mesmo que a gente não tenha aí o fuscas voadores. Mas nós temos um besouro que voa. É difícil de explicar. Então há textos bíblicos que a gente precisa observar o contexto, a gente precisa observar a época que aquele texto foi escrito, se esse texto ele é para aquele grupo em específico, se ele é para a igreja toda, se esse texto que está sendo que foi escrito e que a gente está lendo, ele tem um caráter literário de um evangelho, né, de contar a história, uma biografia, se ele é um texto profético, que ele quer mostrar algo que está em oculto e vai revelar-se para nós, se ele é um texto histórico, se ele tem detalhes históricos, que foi fulano, que é filho de ciclano, que vivia no reinado de Beltrano, se ele tem isso, então existe um estilo literário, se ele é poético, porque o texto às vezes ele vai ser literal, às vezes ele não vai ser. Em Isaías diz que quando o Messias chegar, as árvores vão bater palmas, celebrando ao Senhor em adoração. Você já viu árvore batendo palma? A gente não vê isso.
mas é uma expressão que está na Bíblia. Então, há esse tipo de situação. Nós vamos ver se o que está escrito na Bíblia pertence a alguma ordem de Deus para nós. Porque há texto, Paulo vai escrever a Timóteo, que quando Timóteo for ir vê-lo, que trouxesse para ele a capa. Ó, Timóteo, quando você vier me ver, traga para mim a capa. O que isso tem a ver de espiritual, meus queridos? Mas está lá na Bíblia. É verdadeiro, é um texto verdadeiro. A Bíblia não errou nisso. A gente observa que a Bíblia, ela vai escrever os erros e os acertos dos seus personagens. Então, se fosse um livro hoje político, ia colocar só os acertos. Dos seus inimigos, ele ia encher de erros, né? Ele não vai falar bem. A gente sabe como que funciona. Mas a Bíblia, ela não se importa com isso. Ela fala de Davi, fala dos acertos de Davi, fala dos erros de Davi. Ela fala de Abraão, fala dos seus erros, dos seus acertos. Fala de Moisés, dos seus erros e dos seus acertos. A Bíblia, ela nunca falha. É um texto constante. Alguém disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E ela vai fazer distinção entre os homens. O Salmo 1 vem mostrar para nós, por exemplo, entre o homem justo, aquele que busca Deus, aquele que segue a vontade de Deus, e o ímpio, aquele que faz o que quer. E muitas das vezes nós vamos ver estas comparações para que eu e você nos identifiquemos ali. Nós somos quem? Nós somos do grupo dos justos, nós somos dos grupos dos ímpios, nós somos daqueles que obedecem, nós somos daqueles que desobedecem. A Bíblia, ela tem autoridade. Ela é autoritativa sobre nós. Essa semana passada, eu acompanhei brevemente, né, uma discussão sobre o cristão obedecer ou não às leis. E aí, Paulo, lá em Romanos 13, fala que devemos obedecer às autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus, né? E outro citou o texto das parteiras lá no Egito, que a ordem era pegar as crianças hebreias, os homens nascidos, e que fossem mortos, né? Fossem assassinados. E as parteiras não obedeceram à autoridade. Aí Paulo obedeceu, as parteiras não obedeceram, e aí fica nessa situação. E aí a gente obedece ou não? Pois bem, quando os apóstolos, Pedro e João, se não me falha aqui a memória, lá no livro de Atos, eles foram pressionados pelas autoridades para se calarem. Eles falaram assim: é mais importante a gente obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, se a ordem dos homens fere a vontade de Deus, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Se as ordens dos homens não ferem a autoridade de Deus, não é contra a vontade do Senhor, então nós vamos obedecer o que os homens nos mandam. Por isso que conhecer a palavra é tão necessário. Quando Paulo estava pregando ali em Atos 17, na cidade de Bereia, ele falava, e os bereanos acompanhavam, pois queriam comprovar se aquilo era assim mesmo. A autoridade não era Paulo, era a Bíblia, era o texto sagrado. A Bíblia, ela é eficaz, ela vai cortar, né, ilustrativamente, não na realidade, mas ela vai penetrar em nosso ser no mais profundo e vai nos conhecer, vai dar para nós resultados diferentes, mesmo que de imediato não pareça assim. É como uma semente que é plantada e algumas vão germinar muito rápido, outras levarão mais tempo, mas algo vai acontecer. Se você ler a Bíblia, algo vai acontecer. A Bíblia, Tiago, né, vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25, que a Bíblia, ela tem que ser praticada.
ela não deve ser como uma imagem em um espelho. Tiago vai usar essa ilustração. Ele vai falar assim que de manhã você acorda, olha no espelho, vê a sua imagem e arruma-se ali, né? Penteia o cabelo, faz a barba, se for mulher passa uma maquiagem, algo assim, e vai-se embora. E durante o dia você se esquece de como foi a sua imagem, como estava a sua imagem lá no início da manhã. A gente não se reconhece mais daquela mesma forma. Mas quem pratica a Bíblia, ela é guardada. E a gente fixa esse ensinamento, ela se fixa em nosso coração, ela se fixa e nos faz mudar. Nos faz mudar. Ao lermos a palavra vai dando a impressão em nós. Ela vai escrevendo Cristo em nós. Vai mostrando a imagem de Cristo em nós. Quanto mais nós estudamos a palavra e a praticamos. A nossa vida, ela é breve. Como a erva do campo, como a flor desta erva, que cresce, seca e logo se vai embora. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é que tem a autoridade sobre nós. Uma dificuldade da nossa conversa com aos adeptos da Igreja Católica é que a visão doutrinária católica é que a Igreja tem autoridade sobre a Bíblia, aonde o Papa e os seus líderes é quem dizem o que pode e o que não pode conter-se na Bíblia, que entra e o que sai, eles que interpretam. Mas nós, cristãos evangélicos, não entendemos assim. Para nós, é o que está escrito aqui que vale. Se alguém chega e conta para mim uma experiência, eu não posso discutir essa experiência. Como que eu vou discutir com ele se ele teve aquela visão ou não teve, se ele teve aquele sonho ou não teve? Eu não posso reproduzir a experiência nesse formato. Eu não vou, deixa eu dormir na sua cama e aí eu vou sonhar com o que você sonhou. Não é assim que acontece. Mas quando se trata de texto bíblico, nós podemos chegar e abrir a minha Bíblia, você abre a sua e nós lemos e podemos discutir, podemos comparar, podemos ver o contexto, podemos buscar o sentido do texto naquela palavra, saber se aquilo foi traduzido correto para a nossa língua ou não. Nós podemos entender. E o texto vai ter autoridade sobre nós. Se o texto diz que é, então é. Por isso que a Bíblia tem que ser respeitada, estudada, amada e praticada. Que o Senhor nos ajude e que possamos aprender mais da palavra dele. Possamos aprender mais destes testamentos, desta herança que o Senhor deixou para nós em Cristo Jesus. Quanto mais buscarmos na Bíblia, quanto mais conhecermos da palavra, melhor será para nós, meus queridos. Mais transformador será para nós. Que o Senhor nos ajude e que possamos celebrar ao Senhor cada vez mais, de maneira inteligente, de maneira digna, de maneira que o Senhor se agrade. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, tua glória, teu louvor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela oportunidade de estudarmos um pouco mais e hoje em especial sobre a tua palavra. Ponha, Senhor meu Deus, essa fome, essa sede em nós de te buscar, de entender, de querer, Senhor, receber de ti. Nos ajude, que o teu Santo Espírito venha falar conosco quando lermos a tua palavra. Que esta palavra não seja simplesmente mais um texto em nossa mente, que depois a gente esquece, mas que esta palavra seja, Senhor, um texto que nos transforme, um texto que nos mude, que nos molde à imagem e semelhança de teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. A ti nós damos honras, glórias e louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão. Deus continue te fortalecendo, te dando sabedoria e que juntos, não é, possamos buscar na Bíblia a palavra de conforto, a palavra de consolo, mas também a palavra de incentivo, de coragem, a palavra de admoestação, de disciplina para o nosso viver bem. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Se Deus permitir, até domingo pela manhã, às 9 horas, aqui na igreja, nós estaremos juntos estudando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.